Meu nome é Riquelme, nós somos alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica, Campus Curvelo, e, e esse breve vídeo abordará o tema da descolonização afroasiática. Bem, para entender primeiramente como se fundamentou esse processo, é importante voltar lá no século XIX, no qual houve a Conferência de Berlim, que ocorreu a partilha da África entre as principais potências capitalistas da época, que no caso era Itália, França, Holanda, Bélgica, Inglaterra e etc. Sendo assim, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, esses países europeus estavam todos devastados politicamente e economicamente, né? Com todos os prejuízos da guerra. Sendo assim, isso foi uma porta aberta pela luta para a emancipação, né, dos povos colonizados na África e na Ásia. Ademais, outro motivo que favoreceu esse processo de descolonização foi a autodeterminação dos povos, né? Na, na criação da Carta dos Direitos Humanos em 1948 pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Outro fator também que é importante pontuar é que no século XIX nenhuma das potências vencedoras da Segunda Guerra foram beneficiadas com algum território na África e na Ásia, que no caso é os Estados Unidos e a União Soviética. Sendo assim, elas enxergavam nesses territórios colonizados pelas potências europeias uma área de influência. E elas eram as duas potências hegemônicas da época. Ou seja, isso aí também favoreceu para ocorrer o processo de descolonização. Também vale ressaltar é, que é expressa em movimentos do pan-africanismo, o pan-arabismo. E outro ponto que vale salientar também é a Conferência de Bandung, que ocorreu com 29, ocorreu com 29 nações da África e da Ásia, que eles combatiam, tinha a pauta de combater o racismo e o neocolonialismo que estava existente na época. Meu nome é Gabriel Eduardo e eu vou falar das consequências da descolonização da África e da Ásia. A descolonização não significou apenas um processo de independência política das colônias. Implicou também a autonomia diante de uma série de problemas que marcaram o progresso desse país e que, em muitos casos, ainda não foram resolvidos, tais como as economias dos países africanos e asiáticos dependiam fortemente dos capitais e investimentos externos, não consolidando um processo autônomo de desenvolvimento interno. Na maioria dos casos, a situação econômica deteriorou-se progressivamente. A maior parte dos países, sobretudo os africanos, sofre instabilidade política devido às frequentes guerras civis, golpes de estados e ditaduras militares. O crescimento demográfico e a estagnação econômica, as epidemias, as guerras étnicas deterioraram seriamente o padrão de vida de boa parte dos afroasiáticos. Os sucessivos desastres naturais, secas, inundações, tufões, tsunamis têm ocasionado terríveis catástrofes humanas em várias regiões da África e da Ásia. A maioria dos países africanos e asiáticos passaram a fazer parte do terceiro mundo, o que segundo a ONU deveria ser um bloco de países que não fazia acordos e não se alinhava diretamente com os dois polos da Guerra Fria, que seria o polo capitalista e o polo socialista. Mas atualmente vemos que essa palavra possui outro significado. Esses países ficaram caracterizados como países subdesenvolvidos. A ausência de políticas adequadas e de programas de cooperação às vezes faz com que eles se distanciem cada vez mais do mundo desenvolvido. Uma dica de filme é o Hotel Ruanda, que narra a história de Ruanda, um país africano que foi palco de um conflito político logo após a desocupação dos belgas. Os blocos políticos constituídos
pelos Tutsis e outro pelos Hutus, brigaram pelo poder de Ruanda. É um ótimo exemplo das consequências da descolonização da África e da Ásia.